sejam todos muito bem-vindos ao OnTV 24 Horas. Estamos aqui com uma apresentadora também muito especial. Eu me chamo Eugênia Teles e este programa é Em Memória de Mim. Estou cursando teologia, é uma satisfação enorme poder estar compartilhando com os irmãos um pouco como aprendiz do que estamos realmente nessa caminhada em busca do Evangelho. Nesse dia temos aqui a nossa apresentadora, também muito especial. Olá, Eugênia. Prazer, meu nome é Letícia Teles. Estou aqui, participando desse projeto Em Memória de Mim, convidada por você já há algum tempo para a gente estar fazendo um programa especial. E então, dessa vez, eu acho que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, como diz o Senhor. Eu estou no caminho, do Senhor faz tão pouco tempo, mas parece ser uma eternidade com a presença dEle. Minha jornada aí com o Senhor começou início de dezembro agora passado, 2022, e tem sido uma caminhada tão abençoada, tão incrível, e que tem sido uma construção de toda essa história que ainda tem muito a caminhar, com Ele. Recentemente fui batizada. Bacana, Letícia. Mas, Letícia, eu no momento não faço parte de congregação, mas já estou há algum tempo nessa caminhada de estudo do Evangelho. E você está fazendo parte de alguma igreja? Pode falar? Está estudando, fazendo algum curso? Em que momento você está da tua aproximação à palavra de Deus? Oh, maravilha, sim. Eu estou congregando desde dezembro, quando o Espírito Santo me tocou. Acabei decidindo, procurar a casa do Senhor e fui, sim, direcionada hoje à igreja Rema Church, na cidade de Osório mesmo, e ali permaneço, e ali, se Deus quiser, vou permanecer até os fins, congrego desde então. Atualmente, estou fazendo curso de DNA deles mesmo, realizado semanalmente, aonde eu estou ainda aprendendo muito, estou mesmo aprendendo os princípios que a gente deve não só citar, comentar, mas sim praticar. Muito bacana, dando o Novo Testamento, a Nova Aliança, um estudo um pouquinho diferenciado. Eu já fiz e faço com alguns amigos a leitura anual da Bíblia, de capa a capa, já há alguns anos, inclusive nas nossas redes sociais nós disponibilizamos, mas aqui, a princípio, na OnTV, com a nossa irmã Letícia Teles, vamos então trazer alguns assuntos pontuais, como hoje vamos falar um pouquinho de fé. O que é fé para ti, Letícia? Vamos começar assim. Vamos começar assim. Fé. Nós conhecemos 3 tipos de fé. A fé natural, aquela na qual a gente nasce com ela. A gente tem aquele conhecimento na qual, se a gente não vive sem a fé, aquela fé natural, a gente não tem esperança, expectativa. O que é essa fé natural? A fé natural é aquela que tu se posiciona em construir e reconstruir situações na tua vida. Eu quero uma casa, quero construir uma família, ou eu quero reconstruir a minha casa, que por alguma circunstância perdi ela, por alguma catástrofe. Aconteceu, recentemente, esse ciclone, que trouxe, na verdade, algumas frustrações, para algumas famílias. Então, aquela pessoa, ela tem aquela fé em reconstruir. Vamos falar bastante dessa parte teórica, mas a pergunta que eu te fiz é a seguinte: o que é fé para ti? A fé, para mim, é a graça concedida pelo Senhor. É a graça que o Pai, o nosso Pai eterno, nosso Deus, nos disponibiliza através
das questões imerecidas, no caso. Eu não mereço a graça, mas ele me concede porque eu sou filha. Então, a Letícia, o que é fé para ti? No teu dia a dia, na tua vida, em tudo que nós passamos no nosso dia a dia, o que é fé para ti? A fé é simplesmente a presença do Senhor. Oh, que bem! Consegui ouvir! Bacana! Nós temos, claro que a gente que está estudando é importante e é muito bacana, eu fico muito feliz de ter você aqui comigo e a gente poder fazer esse estudo junto. E é bacana esses conceitos, tudo o aprendizado que tu vai trazer pra gente, mas também não podemos esquecer que os nossos telespectadores, nós vamos sempre começando assim, falando algo muito da gente. Isso aí. Porque no nosso dia a dia a gente vai enfrentando muitas coisas na nossa vida e a gente tem um conceito já formado de algo a que nós nos apegamos, a nossa fé. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Seja você um cristão, seja você, independentemente da crença que você tenha na sua vida, que te dê uma motivação de enfrentar as coisas, de te levar para frente, isso que nos move é a nossa fé em alguma coisa. Para a gente que está estudando sobre esse tema, e agora vamos também ver uma passagem aqui para a gente comentar, curtinha, João 11:40. João 11. Vamos falar um pouquinho então sobre fé. Existe um exemplo muito bacana que na época de Jesus, estamos aqui falando em memória de mim, que é muito interessante. É uma passagem bem conhecida que é a ressurreição de Lázaro. Isso. Que fé, muita fé. Então, há algo que nos diz no livro de João 11:40, um versículo que diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Foi a passagem que tu nos trouxeste hoje. A história é muito bacana. Veja que nos ensinos bíblicos, em toda a doutrina e nas nossas escrituras, fala muito. Os cristãos têm muito essa referência, e a gente estuda muito isso quando faz parte de alguma congregação, de alguma igreja. Eu já fiz parte de alguns estudos, assim, até começar o curso agora de bacharel com o pastor Anderson. E veja que a importância, quando Jesus esteve entre nós, que levou multidões a desenvolver uma fé diferenciada, que é mais ou menos essa parte que você falou, das formas de fé que nós temos, do que nos move. E veja que, literalmente, aqui nas Escrituras fala de uma ressurreição. Você imagina a força, a fé que Jesus nos deixa como exemplo aqui. Claro que estamos falando aqui para pessoas que creem no Evangelho, né, meus irmãos? Que buscam esse entendimento, que procuram estudar as Escrituras, que respeitam estas questões, que estão de acordo com esse pensamento.
Então nós analisamos tudo isso, em que Jesus, então, não se atrasa, ele chega na hora certa para fazer com que determinadas pessoas de uma região possam ver o milagre, possam enxergar e fazer com que, até os dias de hoje, estamos em 2023 hoje, estejamos falando sobre isso. Isso mesmo. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a história de Lázaro, sobre essa questão da fé. E é contigo, Letícia, agora. Vamos lá. De Marta, irmã de Lázaro, essa história de Lázaro, é uma das histórias que muito me marcou. A fé que a Marta teve, né, quando Lázaro ficou enfermo, ela tinha aquela crença da cura, ela tinha aquela crença que Jesus Cristo ia vir e ia fazer a cura. Só que não era no tempo dela. Não era no tempo que deveria ser o tempo do homem. Jesus não se atrasou. Não, tudo tinha um propósito ao princípio. Que é o sobrenatural. Mas ela, em algum momento, quando Lázaro morreu naquela época, sim, ela se entregou para aquele desânimo, né? Ela perdeu aquele momento da crença. Mas, como tu disse, Jesus não se atrasa para nada. Tudo tem um propósito. Inclusive, Marta fala, né? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria partido. Isso aí. Mas veja o propósito de Jesus em se apresentar. Então, nós vemos que passamos muitas vezes tantas coisas e achamos que não estamos amparados por aquilo que nos move, a nossa fé. Muitas vezes, algumas pessoas também se veem desacreditadas por algum motivo, por algum fato nas suas vidas, mas é importante que, quando a gente começa a refletir sobre tudo isso, a gente possa compreender que em tudo há um propósito nas nossas vidas. Veja que, em Memória de Mim, nós vamos sim abordar casos específicos de embasamento bíblico, mas a gente quer convidar os telespectadores da UNTV para essa conversa, esse bate-papo, digamos assim, em que nós poderemos então refletir, não exatamente aprofundando o que é de consulta de todos. Você quer saber sobre a ressurreição de Lázaro, ter a sua interpretação, vai em João capítulo 11. Nosso objetivo a princípio não é ficar lendo, porque isso é de consulta de todos, aqueles que têm interesse. Mas os temas que nós vamos, eu e a Letícia e outras pessoas, os nossos convidados, será sempre esse. Nós vamos trazer temas em que nos fazem hoje refletir sobre a importância de Jesus, das nossas escrituras, mas hoje, como que funciona? Então, isso também é muito importante, essa reflexão em que Marta, ela tinha uma fé gigantesca, né, Letícia? Tinha. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, esse fato não teria ocorrido. Mas Jesus não poderia estar lá para que o fato tivesse ocorrido, não é mesmo, Letícia? É isso aí. Se ele não tivesse lá, o sobrenatural não tinha acontecido, que já tinha acontecido em outras questões, que era apenas a cura. Só que o Senhor tinha algo maior para ser lançado sobre a família da Marta, sobre o Lázaro, que é a ressurreição dele, né? Ele chegou após 4 dias da morte de Lázaro. E incrível que pareça, que na história se mostra também Jesus comovido. Por mais que ele sabia que o propósito era esse, ele se comoveu em ver
os amigos. A fé também, né? Isso, a fé daquelas também. pessoas que estavam esperando por ele. Isso mesmo. Então ele se comoveu, ele chorou junto. Jamais Jesus deixaria de fazer um milagre. Nunca. Tanto que ele pediu. Imagina Jesus chegando, todo mundo ali. Se você tivesse chegado antes, ele olha e diz: mas estou aqui. Qual é o problema? O problema é que já se passou 4 dias. 4 dias! Mas 4 dias, o que é o tempo, meus irmãos? Levante-se, Lázaro, venha, me dê um abraço. Não é mesmo? Veja que é muito bacana. Jesus encaminhou-se para o local onde estava Lázaro, né? E uma gruta, etc., que havia uma pedra. Então ordenou Jesus: fala, Jesus, tira a pedra, meus irmãos. Todo mundo olhando. Será, Senhor? Sim. Senhor, fala algumas coisas. Já está 4 dias. Jesus estava lá e vem o verso 40. Você trouxe para nós. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. Veja que bacana que Jesus não fazia nada em seu nome. Toda a missão dele era para a glória de Deus. De Deus. Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos, disse: eu sabia que sempre me ouves, e assim falei por causa da multidão presente, para que creiam, Senhor, que tu me enviaste. Como diz a tua versão, Letícia? Importante que as pessoas saibam, a minha é Almeida, né? Isso. A tua é a nova tradução, né? É a nova. Isso. Que eu consegui me habituar bastante, né? É ótimo. Na interpretação dela. Isso. Então, diz ali então, né? Quando Jesus olha para o céu, como diz aí? Que é lindo. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. Para que bênção mais linda que essa. 4 dias o milagre foi feito. Sobrenatural, como eu reforço aqui, aconteceu. Lázaro saiu de lá, teve a sua ressurreição, e aquele milagre, aquele fervor de todo mundo aconteceu. Jesus fez acontecer, né? A glória do Senhor. Amém. E veja que a história também conta, quando eu digo história, as nossas escrituras, né? Para aquele que crê, e que Lázaro veio, surge, e então ordenou Jesus: tira essas ataduras, enfim, e venha, deixe ir, né? E muitos dentre os judeus, não podemos esquecer que Jesus vive. Jesus é um judeu que vive entre judeus, até porque o cristianismo vem a partir de Cristo. É importante que nós falemos isso, e para que todos ali então viessem a crer, a desenvolver a sua fé. Será que nós hoje, Letícia, o que tu acha? Se alguém viesse, se Jesus estivesse aqui fazendo os seus milagres, porque a fé, a gente crê e algo vai acontecer mesmo que a gente não veja. E é importante que naquela época as pessoas parece que precisavam, Jesus teve que vir, as pessoas parece que precisavam ver que aquilo existia. Eu até converso, às vezes nós passamos por dificuldades na nossa vida e que a história, a existência de Jesus entre nós, é como se nós hoje pudéssemos também, existem pessoas que muitas vezes podem pensar assim: estou sofrendo demais, mas existe Deus, existe Jesus, existe Deus. Ah, mas ele não está na carne para sentir. Aí de repente surge Jesus, se faz carne, habita entre nós.
e sofre o que há de pior que nós temos registro na humanidade, até porque a missão dele durou 3 anos. E começou aos 30, aos 33. O rapaz durou pouco, né? Muito. Tem gente que diz que faz a missão aí, tá a vida toda fazendo e tá vindo. Tem uma coisa errada. Para pra pensar. Se a gente fizesse a missão certinha, a gente não tava aqui, meu irmão. Ai, que coisa séria, né? Como é bom a gente poder falar, né, de Jesus. Mas o que você tem também, Letícia? Agora já quebramos um pouquinho o gelo. O que você traz pra gente, falando um pouco mais sério agora sobre realmente as escrituras, relacionado a esse tema, até porque você está estudando, né, fazendo curso, então nos vem nos abrilhantar com esse tema muito bacana aí, que é sobre fé. Eu acho que a maior experiência, a maior sabedoria é o que a gente vive. Tu parece que tá emocionada, meu irmão. Eu tô. Quando se fala do Senhor, quando se fala da história, não tem como a gente não ficar comovida. Como ficar... Eu já tô cascadora, já. Nem não, eu ainda nem tô... Glória! Não, ainda não passou essa fase. Digo pra ti, ficaria muito feliz se não passasse. Amém. Amém. Mas eu digo que a gente tem aprendido a cada dia, a cada situação, com a fé. A fé é algo presente na nossa vida e que eu digo que jamais podemos deixar ela escapar. Que o inimigo não tome conta da tua vida, da nossa vida, da circunstância, das situações. Precisamos aprender a afastar o inimigo da nossa vida. E podemos trazer a presença do Senhor, da palavra, do que Deus nos possibilitou com a vinda de Cristo nesses 3 anos, como tu disse. Como é importante isso aí, né? Sim. A gente ter fé, aprender a viver, se afastar do mal, aquele orar e vigiar, né? Orar e vigiar. É importante, meu irmão. Muito. Olha, esse mundo tá tão engraçadinho. Tá muito difícil. Né? Então a gente tem que... É importante que, para aquele que crê... Provavelmente a gente tem irmãos aí assistindo... isso aqui não é uma brincadeira, né? Não. A gente está conversando, enfim, sobre Jesus. Mas veja que a importância disso, de nós trazermos para a nossa vida ensinamentos básicos, é aquela questão, abra sua Bíblia enquanto é tempo. E já existem lugares no mundo em que isso já não é mais permitido. Cristãos sendo queimados, Bíblias rasgadas. E para aquele que crê, isso é muito complicado, minha irmã. Veja que na Coreia do Norte, por exemplo, houve uma notícia aí, que pra gente que é cristão, uma família foi encontrada tendo acesso a um exemplar da Bíblia. Nós não temos informações muito concisas, até porque estamos falando da Coreia do Norte. Mas, enfim, em que o casal foi levado e o filho deles de 2 anos foi colocado sobre a guarda, digamos aqui para nós brasileiros, sobre a guarda do governo. Como se fosse assim, vamos doutriná-lo ou vamos eliminá-lo. E daí a justificativa que nós tivemos com base no noticiário, que daí a gente também não vai saber o que exatamente foi falado, mas presume-se que há relatos em que a princípio seria vá que esse bebê de 2 anos tenha ouvido algo, tenha ficado isso no seu subconsciente e venha no futuro difundir o cristianismo na Coreia do Norte. Então veja o quanto essa questão também é importante que você falou, sobre nós estarmos aqueles que creem na palavra, estarmos conectados com o Evangelho, estarmos em sintonia com Deus e estarmos também
atentos sobre essa questão que eu queria que tu falasse mais, sobre a maldade do mundo, a intenção das pessoas, como é difícil nós nos mantermos, e isso a gente vê todo dia, né, minha irmã, nos mantermos em equilíbrio com as nossas amizades, com tudo que a gente acredita, e meio que muitas vezes caminhando sobre cobras, né? Até temos um programa aqui que irá ao ar, A Serpente Me Traiu, e nós vamos também abordar muitas coisas assim. E eu queria que tu falasse mais um pouquinho sobre essa questão da maldade, da fé que nos mantém firmes. Então, essa parte da maldade, né, é uma coisa que dá medo, né? Só de falar maldade, a gente já fica a ti, como eu digo para todo mundo, vigiai e orai, como tu mesmo disse. Tu, simplesmente, eu como filha de Deus, né, todos somos filhos, o inimigo, a maldade tem tomado conta de muitas pessoas em determinadas circunstâncias de nossas vidas, né? Então, como a irmã disse, né, orai e vigiai o tempo todo. Deixai o Espírito Santo guiar a tua vida, o teu caminho, as tuas conquistas, as tuas realizações, né? Dependa somente de um Deus. Vamos depender somente de um Deus. Aquele Deus que nos deu a vida, na qual a gente hoje precisamos entender que não somos um erro, nós somos frutos do único Pai. Aquele que consegue entender o que é a fé, do que ela é gerada, entenderá que a graça que recebemos do Pai, que recebemos dele imerecidamente, porque devemos saber que não somos pessoas merecedoras de nada que recebemos dele. Reforçando para todo mundo, tudo é dele, nada é nosso. E aquele que entende esse processo, entende sobre a fé, entende sobre a unidade, entende sobre a excelência e demais princípios que a gente se encontra na Bíblia, né? Se tu tirares um tempo todo dia para ler e entender a palavra do Senhor, tu fica encantada, tu fica apaixonada mesmo pelo Pai. E é isso que eu me titulo hoje. Eu sou apaixonada pelo nosso Pai. Eu sou encantada pela história do nosso Senhor, né? Aquele que veio ao mundo para ser julgado. E ao fim, depois de 3 anos, né, foi crucificado. E mesmo assim, na cruz, depois de tudo, ainda lançou-se sobre nós o perdão. Lançou a bondade e a misericórdia do Pai sobre nós. Ele ainda disse na cruz: Senhor, perdoe-vos, pois eles não sabem o que fazem. Então, ele foi bondoso, ele foi misericordioso, ele foi perfeito. Vou ressaltar aqui só uma breve citação que no Velho Testamento sempre se fala, né, que para ter os nossos pecados tapeados, né, a gente teria que dar um cordeiro perfeito, né, mas que a gente não ficava por isso. Anualmente a gente tinha que ir lá entregar aquele cordeiro para tapear mais um pouquinho, por mais um ano, nossos pecados. Fazia-nos lembrar daquele processo. Mas o Pai foi tão abençoado, foi tão perfeito, que ele mudou tudo. Ele tirou a lei.
Amém, minha irmã. Ele tirou a lei e lançou-se sobre nós. A graça de Jesus. A graça de Jesus. Amém, minha irmã. Veja que, independentemente das crenças, uma coisa que a gente nunca pode duvidar é a questão e isso é comum em todas as religiões também, a questão da moral cristã. Isso aí é algo muito bacana que a gente vê refletir em todas as crenças, além da fé, a questão da moral cristã. Veja o quanto é importante isso também, né, minha irmã? Sim. A moral cristã, ela também vem da religiosidade. Né? Mas o que bicho é esse? Tá, mas microfone na boca. Mas eu não sou religiosa. Não sou religioso, mas eu creio em Jesus. Alguém se batizou e falou algo assim, minha irmã. Quais foram as tuas palavras? Então, eu não me sinto religiosa. Eu não sou religiosa. Eu não possuo religião. Quem é religioso? Isso eu digo para qualquer tipo de pessoa que se diz ser religiosa. Religioso é aquele que espera algo por merecimento. E eu já entendi. Eu não mereço nada. Eu não mereço absolutamente nada. Na verdade, tudo que eu ganhei e tudo que eu tenho para ganhar do Senhor, de Deus, é devido à graça. Amém, minha irmã. Que coisa linda ouvir isso. Mas uma pergunta que agora nós começamos hoje Memória em Mim. Uma pergunta. Já bateu mesmo. O que é fé para ti, Letícia Teles? A fé é a fé que eu construí em cima do Senhor Jesus Cristo. Amém! E agora eu ia te perguntar exatamente isso. E é Jesus para ti, Letícia? Jesus para mim foi e vai sempre ser a salvação. Amém, minha irmã. E o que é o Memória em Mim para ti hoje aqui, nós estamos, na verdade, retornando, né, agora com um projeto com nome diferenciado, produção da TV 24 horas. E o que é para ti o Memória de Mim, em Memória de Mim? O que é para ti esse projeto que a gente está retornando aí, trazendo uma conversa, claro, um embasamento bíblico para a gente trazer aos nossos telespectadores um pouquinho, até para fazer com que, já pensou se nós fizemos algumas pessoas criarem gosto de leitura das escrituras, minha irmã? Que bacana. O que é para ti esse projeto? Esse projeto é algo construtivo, não só para mim e para ti, mas para todas as pessoas que vão começar, e eu creio que vai ser muitas pessoas, que vai ser plantado aquela sementinha, né? O Memória em solo fértil, só vai, né, meu irmão? Só vai. Então, o Memória em Mim, para mim hoje, tem um significado muito abençoado. É lembrar da história dos 3 anos de Cristo na Terra, aonde no final das contas ele nos salvou. E quem era a Letícia antes e a Letícia após Jesus, digamos assim, até porque, como nós estávamos conversando, fé, termos conhecimento, acreditarmos em Deus, termos respeito e buscarmos sempre entendimento de Jesus. Mas eu queria ouvir de ti um pouquinho agora para os nossos telespectadores, quem era a Letícia antes e quem é a Letícia hoje nessa caminhada, que na verdade é uma construção que a gente vai... É para sempre, né, minha irmã? Mas eu quero saber quem era a Letícia antes e hoje, depois, que eu estou muito feliz que você está nesse processo, é muito bacana. E a gente conversava muito, né, Letícia? Eu sempre dizia
E Jesus, Espírito Santo, é algo formidável nas nossas vidas. Só quem sentiu o poder do Espírito Santo, quem tem conhecimento e das bênçãos que nós temos de Deus, de todos os ensinamentos de Jesus, porque chegamos ao Pai através dele, ele é o nosso mediador, né, minha irmã? E eu queria saber isso aí de você. Estamos já... era Letícia. E quem é Letícia Teles hoje? A Letícia de antes era aquela que acreditava no merecimento. Não tinha crença, não tinha religiosidade, mas acreditava em Deus, acreditava em Cristo, mas não entendia, não procurava o entendimento. Tu achava que as coisas aconteciam porque você fazia acontecer. Isso mesmo, com a minha força, com meus braços. É aquele ato de tipo, deu certo, eu consegui porque eu fiz certo. Não. E hoje, minha irmã, quando as coisas dão certas na tua vida, é quem que providencia? Claro que tudo depende do nosso esforço enquanto ser humano, mas tudo que a gente vai sendo, tudo que nós vamos nos construindo, o que é a Letícia hoje? Hoje, eu sou a filha de Deus. Amém. Aquela que não merece nada, mas é agraciada pela graça de Deus e recebo tudo dele. Hoje, os meus olhares são olhares do Espírito. Hoje eu vejo Deus em tudo. Até mesmo nas circunstâncias que dão errado, eu vejo Deus. Livramentos, né, minha irmã? Vamos conhece falar, como livramento. Vamos falar todas essas questões, porque até é muito bacana que muitas vezes as pessoas dizem, né, Letícia? Mas como? Eu tinha determinado projeto. Aí as pessoas pensam muito nessa questão. Fiz de tudo, merecia que desse certo, ou de repente uma mudança de cidade, um projeto de trabalho, e não aconteceu, mas como? E então passa o tempo e a gente observa o livramento muitas vezes que temos nas nossas vidas para a glória de Deus. Amém. E pensamos que se não fosse Deus nas nossas vidas, nos deixando de pé, quem seríamos, né, minha irmã? Não seríamos ninguém. Reforço para ti que antes eu era frustrada, com medo de tudo que viria, de como seria. Hoje não, hoje eu estou descansando no Senhor. Hoje eu sei que o projeto, o propósito, é Ele que ordena, é Ele que me mostra visivelmente isso. A paz de Cristo. A paz de Cristo na nossa vida. Como é bom. E aqueles que queiram um dia ter esta paz, esta tranquilidade claro que somos imperfeitos, né, Letícia? Sempre estamos em busca, mas o bacana é que a gente nunca desista e se permaneça num caminho que a gente, com base em tudo que a gente estuda, a gente se mantenha firme e não sinta isso que você comentou, essa frustração em decorrência de atitude dos outros, as folhas. Tira as folhas da frente. Isso. Frustrações em decorrência das atitudes dos outros, ou frustrações decorrentes de circunstâncias, porque isso é a vida. Os religiosos chamam, como se diz? Do mundo. É do mundo. Do mundo, porque a princípio os religiosos não estão no mundo, né? Então, veja que importante nós, eu digo como um todo, né, cristãos, estamos nessa busca de construção pessoal, de entendimento. Aí muitos podem dizer assim, nossa, elas estão em busca de entendimento.
Meu irmão, não é por causa de ninguém, nem por causa de nada. É porque é bom, sabe? Traz uma paz quando a gente começa a compreender as coisas, sabe? O que muitas pessoas às vezes falam sobre mágoas, rancores, esses sentimentos depreciativos, todas essas coisas, parece que pra gente isso não influencia, porque a gente acaba levando a vida de uma forma mais leve. O fardo com Jesus é mais leve. Mas eu digo a vocês que esse entendimento, muitas pessoas não precisam de uma religião para isso. Não. Às vezes a maturidade chega de uma forma diferenciada e as pessoas compreendem, dão um nome diferente para isso. Levar a vida de uma forma diferente, dizem. Nós que somos cristãos e nós que somos cristãos, e é interessante que as pessoas compreendam, tudo é Deus. Tudo é Deus. Então, assim, e falo isso com muito orgulho, no sentido da misericórdia de Deus nas nossas vidas, porque parece, para aqueles que muitas vezes não vivenciaram isso, mas, meus irmãos, para aquele que é cristão e o que busca esse entendimento, tudo que acontece nas nossas vidas é bênção. Não é verdade, Letícia? Com toda certeza. O que para muitas pessoas pode parecer assim, ó, deu errado, para nós assim, ó, deu certo. Aí vão dizer, aquelas duas estão meio... Não, é Deus. Então a nossa aceitação, claro que de uma forma racional, porque nós entendemos que vivemos em um mundo, é importante que fique claro que o fato de nós irmos em busca do Evangelho, estarmos em conexão com Deus, buscarmos entendimento, não é uma agressão a ninguém, não é algo que nós estamos, a princípio, essa é a intenção, com o intuito de... Qual seria a palavra? As pessoas às vezes se sentem ofendidas? Como poderíamos dizer? As pessoas às vezes tem muito isso até com quem é evangélico, não é verdade, Letícia, que fazem parte de determinadas denominações. Então tem que ter muita calma nessa hora, porque o ser humano acaba muitas vezes fazendo uso do evangelho de determinadas formas, mas isso não generaliza aquelas pessoas que buscam o entendimento da palavra. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. E depois temos mais alguns recados para os nossos amigos que estão nos assistindo. E novidades aí, né, Letícia? Sempre tem novidades. Então veja que essa questão também em relação à religiosidade, a questão assim, muitas pessoas dizem assim, se não é do meu jeito, não é de Deus. Já ouvi muito isso. Muito. Aquela pessoa, não é de Deus. Como assim não é de Deus? A princípio, aquele que crê no seu mesmo, enfim, é uma criatura criada por Deus. Não, mas está afastado a isso. Então, assim, ó, você que faz parte de uma denominação, eu não faço parte. A minha busca é pessoal, a minha conexão com Deus é pessoal para a minha vida como ser humano. Mas você que faz parte, não especificamente da tua denominação, mas como um todo, assim, como que você enxerga isso? Existe esse preconceito, essa questão, assim, tipo, é de Deus, não é de Deus, porque vai frequentar determinado espaço físico, até porque a palavra fala que aqui nós estamos na presença de Deus. Aonde tem dois ou três ou mais pessoas. Então, onde nós estamos aqui, tem alguém ouvindo, participando, estamos com Deus. Com certeza. E agora ele está presente. Aonde se existe alguém nos ouvindo, ele está em comunhão conosco, ouvindo essa palavra, nós estamos com Deus. Mas você não sente esse preconceito, essa visão também? O que podemos dizer dos nossos irmãozinhos? Entendimento que eles têm. E a gente respeita bastante. Mas a gente ouve muito isso, né, Letícia? Muito. Na verdade, os anos se passaram, as questões foram se atualizando.
E a igreja também. A comunhão, as pessoas se tornam muito A palavra de Deus é muito atual. Parece o jornal de amanhã para aquele que estuda. Com certeza. Às vezes a gente vê coisas acontecendo, mas eu já vi isso. Aí você vai, a gente que tem um pouquinho de domínio, né? Vai lá e lê e diz, isso aqui está acontecendo. Mas é verdade, se tu pegar a Bíblia toda, desde o Velho Testamento, tá? Toda, até a Nova Aliança, o Novo Testamento, de capa a capa, o pessoal chama. Encaixa perfeitamente a tua vida, a tua rotina, os acontecimentos. Só que os personagens são só diferentes. As décadas foram diferentes, né? A modernidade do sistema é diferente, mas as circunstâncias são as mesmas. E lá, desde aquela época, imagina, onde não tinha uma internet, gente, não tinha um contato como tem hoje, e já existia uma comunhão. Você tem preconceito, Letícia, de fazer parte de uma congregação? Existem pessoas, sim. Independentemente de nome, né? Não, independente a qual. Seja o espaço físico ou doutrina de determinada, enfim. Mas em relação ao fato de você estudar, buscar isso. E existem pessoas que gostam de buscar, existem pessoas que não creem, existem pessoas que não buscam, enfim. É a liberdade de cada um e a gente tem que aprender a respeitar isso. Sim. Mas você, no caso, quando você começou a fazer parte, que as pessoas ficaram sabendo, a Letícia está estudando a palavra de Deus, está frequentando uma igreja, assim como eu creio que muitos irmãos passam por isso também, né? Independentemente da crença. Independente, sim. Eu sofri e ainda muitas vezes ouço falar, né? Nossa, tu tá indo nessa igreja, ou para que estudar isso? Estudo em casa. Não é assim. Até porque a própria palavra fala sobre a questão da comunhão. Isso. Eu acho muito importante. Quando eu digo que não faço parte de um espaço físico, é verdade, não faço. Mas como faço parte de um grupo de estudo muito grande, até do pastor Anderson Pereira e outros cursos que já fiz, a gente acaba também fazendo parte de uma comunhão entre irmãos. Sim. Eugênio, o que é uma comunhão entre irmãos? É quando a gente para e começa a ir em busca de um determinado... Tem um foco. Então, assim, existe a pessoa na vida e existe o ser humano, aquele que está em busca de algo. Eu busco para mim. Mas eu observo e às vezes até fico sem entender um pouco, porque não faço parte. Existe um preconceito, uma generalização. Parece que se você fala de Deus, se você vai falar de Cristo, é algo que as pessoas muitas vezes assim... Isso aí foram rótulos? O que tu achas? O que tu sentiu de pessoas que viram, por exemplo, você pegando a Bíblia e indo para a igreja? O que pessoas, eu digo, que te conheciam antes? Sim. O que você... Sem nomes, óbvio, né? Não vamos arrumar aí um processo. Não, até porque mas, são pessoas próximas. Exato, do dia a dia. Só que, de repente, a Letícia não tá... que você fez faculdade, etc e tal, mas de repente você está estudando algo na sua vida. Tu sentiu esse olhar? Com certeza. Acho que o primeiro posicionamento é: pronto, agora vai virar fanática. Virou crente. Virei crente, sou, né? Porque quem procura o Senhor... Nós acreditamos em Deus, em Jesus. O que é o crente, gente? O que é o crente? É aquele que crê. Aquele que crê. Eu sou evangélico, daí o pessoal rotula. Nós lemos o evangelho, então somos evangélicos. Nós somos cristãos, digo nós aqui, né? Somos, porque nós acreditamos em Cristo. Agora, digo novamente, quando a gente se posiciona, e esse meu posicionamento é muito claro, não é para ofender ninguém. Não. Até porque o respeito é algo primordial nas nossas relações humanas. E a empatia, amar ao próximo, se a pessoa se diz cristã,
porque Cristo é o alvo, digamos. Se você se diz evangélico porque estuda o evangelho, ou se você se diz crente, se tornou um termo meio pejorativo, mas porque você crê, isso aí eu observo e até acho praticamente um laboratório. A gente analisa. Observa-se que, como muitas vezes, e eu acho que isso meia culpa de alguns que rotularam algo pejorativo à figura do cristão. Então, temos e respeito demais doutrinas. Veja o quanto isso é importante de deixar claro. Até porque já fiz parte, com certeza, já estudei com irmãos de algumas doutrinas e vejo assim, tenho amor de verdade, carinho, amizade, e como isso é bacana, você entender as razões pelas quais aquela doutrina faz parte da vida daquela pessoa. E você ter um discernimento. Sou crente porque creio em Deus, em Jesus. Sou evangélica porque creio no evangelho. Qual é outro termo? Sou cristã porque acredito em Cristo. Para nós, digamos, nós duas, que parece algo tão simples, mas não é. Essa visão é meio distorcida na nossa sociedade hoje, né, Letícia? Muito, mas esse preconceito começou-se a ser gerado por certos pecados, vamos dizer assim, do homem, tá? O que é pecado? Vamos lá. O homem que crê, que realmente passou por todo o processo de crer, entender a história, ter o processo do batismo, que é importante, que é o selo. Gente, o batismo não é o final, tá? É o início, não é o início de tudo. Ele não vai pecar. Nossa, o que é isso, existe pecar? Existe pecadinho e pecadão? Vou te colocar numa saia justa. A gente entende que é justo, justificado, não temos mais pecado. Nem o pecadinho, nem o pecadão. Mas tem uma observação. Esse será, acho que, um tema de um próximo. Não, vai ser o próximo, sim. Em memória de mim. Vai ser o próximo, sim. Mas assim, acho que essa questão de pecadinho e pecadão, vamos realmente acho que é bom deixar para A Serpente Me Traiu também. A Serpente Me Traiu. Também cai um bom tema. É uma programação. Por que serpente me traiu? Mas traiu quem? Nossa! Vamos ver. Mas a questão do pecadinho, do pecadão... será para um próximo programa. E nós vamos hoje, então, meus queridos, já fechou nosso tempo aí, agradecer imensamente, com muito amor, muito carinho, a todos aqueles que ficaram com a gente aqui, até porque se você ficou com a gente, algo você compartilhou conosco em relação a pensamentos. Claro que a gente tenta aqui levar, como somos uma web TV, é interessante que observar que nós temos um público diferenciado. Então, a palavra de Deus é imutável, mas nós vamos, querendo ou não, esse programa especificamente será para, a princípio, cristãos. O que são cristãos? Acreditam em Cristo. Mas eu não acredito em Cristo por algum motivo. Escute esse programa também. Isso aí. Não é mesmo? Facné. A gente te convence. Todos aqueles que leem a Bíblia, entendem, não são mais ateus. Se tornam cristãos. Pois é. Seria o tema de um próximo? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Então, mas o nosso objetivo aqui não é doutrinar ninguém, muito pelo contrário, estamos aqui realmente para conversar. Não é um culto, não é uma doutrinação, é uma conversa. Eu já estou há algum tempo nessa caminhada. Algum tempo. Nossa! Algum tempo. Mas assim, eu digo que muito conversávamos, eu e a Letícia, é algo para a vida, é para sempre. Isso é parte de mim, faz parte de mim enquanto ser humano.
não é com intenção nenhuma, é em busca de uma melhoria pessoal, não é com o intuito de doutrinar ninguém, não é com o intuito de julgar ninguém. Essa não é a intenção. Realmente é algo muito pessoal, em que, como nós temos aí nós somos apresentadores aqui, é muito interessante também trazermos esse bate-papo. Nossa, Eugênia, mas um bate-papo sobre Bíblia? Sim, é uma conversa. Porque só quem convive com a gente no dia a dia sabe o quanto a gente fala sobre isso. Muito. Então, de repente, nós estamos aqui, vamos ter outra programação, e as pessoas ficam, às vezes, muito curiosas. O ser humano é curioso. Mas, né, tudo é bem-vindo, nós respeitamos tudo, mas nem tudo nos convém. Muito bem. Mas veja a importância de falarmos sobre isso, até porque temos amigos, temos pessoas que compartilham da nossa fé em Jesus, e por isso que resolvemos, então, trazer essa nova abordagem em memória de mim, que, óbvio, é em memória de Jesus, para aquele que crê. E também uma conversa que nós teremos assuntos bem pontuais, atuais, para levar, de repente, não levar o conhecimento até você, porque somos aprendizes, né, Letícia? Com certeza. Mas compartilhar aquilo que, de repente, eu já caminhei, estou caminhando, a Letícia está caminhando, e é muito bacana a gente poder estar em comunhão, daí vem aquela questão, né, com pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus, que fazem isso a sua vida, que é o que me mantém de pé. E nós temos também a possibilidade de vocês enviarem perguntas para a gente, sugestões. Temas também. Queremos. Temas. Veja que você está aí nos assistindo na OnTV e pensa completamente diferente da gente. Queremos. Queremos saber. Até para a gente poder discutir assuntos nesse sentido é muito importante na nossa construção também, né? Tudo primeiro é para a gente, querendo ou não. Melhoria para a gente, querendo ou não, e em tudo que nós pudermos auxiliar nesse sentido, é bênção, meu irmão. Com certeza. A todos, muito obrigado por estarem conosco em memória de mim na OnTV.